Irmãos, essa vida com Jesus é muito preciosa. Querido, já faz muitos anos que eu sei dessas verdades acerca da intimidade com o Espírito Santo. Porém, é uma coisa você saber dessas verdades, outra coisa você mergulhar e praticá-las. E eu estava sonhando tanto em eu mergulhar e praticar mais. Eu já vinha praticando há muitos anos, mas também em ajudar a igreja local onde eu pastoreio a praticar isso mais. Então, esse ano eu preguei uma série de mensagens sobre intimidade com o Espírito Santo. Para eu preparar para essa série, e enquanto eu estava pregando, praticando também, eu falei para a igreja, olha, eu quero mais disso também. E a minha vida foi revolucionada, meu ministério foi revolucionado. Eu falo de todo o meu coração, irmãos. Durante essa série, minha vida mudou, meu ministério mudou, e eu tenho certeza que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Foi um divisor de águas. E o mais precioso, não foi só que minha vida mudou, mas eu vi a vida da igreja local que eu pastoreio mudar por completo. O que eu ouvi de testemunhos e de relatos, tudo mudou na nossa igreja, lá em Fortaleza, tudo mudou. Foi um impacto tão forte, porque eu vi os irmãos colocando em prática essas verdades bíblicas tão preciosas. Abra sua Bíblia lá, Tiago capítulo 4, por favor. Tiago capítulo 4. Eu gostaria de falar sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Veja bem, qual é o tema aqui? A plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, ouça bem, porque durante essa mensagem toda você está dando uma base teológica. Mas interessante, aqui fala, para que vocês sejam cheios, é tirado diretamente da Bíblia, Efésios 3,19, de toda a plenitude de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós quisermos ser cheios de toda a plenitude de Deus, então não é só a plenitude do Pai, que é o mais importante no sentido na nossa vida de oração. Então foi muito forte e lindo essa mensagem do pastor Antônio, que ele enfatizou Deus como Pai, mas também com Jesus. Lá em 1 João, o apóstolo João diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então nós temos que ter comunhão não só com o Pai, mas também com o Filho. Mas também para termos ser cheio de toda a plenitude de Deus, é comunhão com o Espírito Santo também. Porque o apóstolo Paulo já diz, lá em 2 Coríntios, que eu vou mostrar daqui um pouco, que a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Ele diz isso, está escrito na Bíblia. Então, se você quiser ser cheio de toda a plenitude de Deus, você tem que ter a comunhão com o Pai, com o Filho, como diz o apóstolo João, lá em 1 João, mas você também tem que ter a comunhão com o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. Quando eu oro ao Pai em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, mas na minha comunhão deliciosa de intimidade, é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito Santo. Veja bem, Tiago capítulo 4, versículo 5, ele diz o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. O que? O Espírito Santo anseia por nós, Ele anseia por nós. Essa palavra anseia significa desejar intensamente e constantemente. Olha, o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ter intimidade com você. O Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ter intimidade com você. Como diz outra tradução da Bíblia,
ou ainda que o Espírito que Ele fez habitar em nós, nos ama zelosamente. Ele quer ter profunda amizade e comunhão. Ele deseja intensamente e constantemente ter essa intimidade conosco. Eu tive que pedir muito perdão a Deus, e muito perdão à pessoa do Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. Eu falei, me perdoe, Espírito Santo, porque eu tenho ignorado muitas vezes a sua presença. O Senhor está desejando intensamente e constantemente ter intimidade comigo. Eu simplesmente tenho ignorado o Senhor. Não tenho conversado e praticado comunhão íntima com o Senhor. Não que Deus está me condenando por isso. Não, mas eu não estava desfrutando de algo tão revolucionário, tão glorioso. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe por que fala não entristeçam o Espírito Santo de Deus? Porque Ele é uma pessoa, e como pessoa Ele tem emoções. E eu receio que muitas vezes eu acabei entristecendo a Ele, simplesmente por ignorar a sua presença. No Velho Testamento, Deus, Jeová, o Pai, se revelou. Jesus nos ajudou nos evangelhos a se relacionar com Ele como Pai. Mas agora era como se fosse do Filho, porque Jesus falou, quer ver o Pai? Olha para mim. Jesus estava aqui na terra. Então era o Filho que estava se revelando. Só que Ele disse, eu estou indo embora, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, um outro que vai vir encorajar vocês. Consolador quer dizer encorajador, alguém que vem ao lado de vocês para ser seu melhor amigo. Eu não vos deixarei órfãos. Ele vai estar com vocês toda hora, assim como eu estou agora. Ele vai estar. E agora estamos na era do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um só Deus, mas 3 pessoas. Veja bem, Deus, na sua triunidade, é onipotente, onisciente e onipresente também. Está em todo lugar ao mesmo tempo. Porém, Deus concentra a sua presença em um lugar cada vez. Sabia disso? Por exemplo, por que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que está nos céus. Mas Ele não está aqui na terra, também está. Mas Jesus falou, Pai nosso que está nos céus. Porque Deus concentra, o Pai concentra a sua presença no trono, no centro do universo. Aonde que Jesus está agora concentrando a sua presença? À direita do Pai. A Bíblia fala que Ele está sentado lá, à direita do Pai. É lá que Ele está concentrando a sua presença, mesmo Ele sendo onipresente. Já pensou onde que é o trono do Espírito Santo? Quer dizer que é à esquerda do Pai? É óbvio que não. Por que a Bíblia não fala de nenhum lugar na Bíblia que fala sobre o trono do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo concentra a sua presença aqui na terra. Sabe aonde? Dentro de você, que é o trono do Espírito Santo. Que coisa forte, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa, sabe? A Bíblia fala, orai sem cessar. Orar não é só petição, orar é comunhão, orar sem cessar, conversando, batendo papo, amando. Oração não é só um monólogo, oração é um diálogo, onde você conversa e você ouve a voz dele. O Espírito Santo tem sido, muitas vezes, a pessoa mais esquecida da igreja. O Jean Bevere, ele diz que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Quantos querem usá-lo, mas não cultivar um verdadeiro relacionamento com Ele? Na hora que precisa, o Espírito Santo, oh Deus, envia seu poder, envia a presença do seu Espírito Santo. Sabe o que o Francis Chan disse? Um grande homem de Deus. Ele disse, se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar
o Espírito Santo. Sabe, eu creio que é muito importante termos muita reverência ao Espírito Santo. Interessante porque Jesus falou que qualquer pecado pode ser perdoado, até a blasfêmia contra o Filho, contra o Pai, mas não blasfêmia contra o Espírito Santo. Interessante essa diferenciação que a Bíblia fala, é a Bíblia que fala. Impressionante isso. Um dos símbolos do Espírito Santo é o pombo. O pombo é muito sensível. Se o pombo está lá e você vem entrando, o pombo sai voando. Se você quiser atrair um pombo, você tem que ir muito devagar, muito sensível. O Espírito Santo é sensível. Muitas vezes perdemos o melhor do Espírito Santo, porque nós não o tratamos com a reverência que a gente deve tratar. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Olha só, não apagueis o Espírito. Quais são algumas coisas que apagam o Espírito? Uma das coisas que eu creio que apaga o Espírito é brincadeiras muito levianas que às vezes tomam o nome de Deus em vão. E até expressões, Deus começou a me cobrar, porque às vezes eu falava, meu Deus! E eu não estava realmente clamando por meu Deus. Se eu estivesse clamando por meu Deus, tudo bem, não é errado falar meu Deus. Mas você sabe que é pecado se você não estiver realmente clamando por Deus, você está chamando o nome de Deus em vão? A Bíblia que fala isso, é pecado. Essas coisas apagam o Espírito. Eu acho que existe momento de muita alegria, felicidade, mas nós também temos que ter reverência. A Bíblia fala sobre não apagando o Espírito, não entristecendo o Espírito. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que edificam, que transmitem graça. Nossas palavras devem transmitir graça, edificar fé. Palavra torpe não é só um palavrão, não é só uma piada suja. Palavra torpe é qualquer palavra que não transmite graça, que não edifica a fé. Eu já tive momentos onde eu estava, talvez num grupo de pessoas, a gente batendo papo, e alguém começa a falar mal de um pastor, mal de outro, e eu sinto o Espírito Santo, sinto entristecido dentro de mim. Quantas vezes eu não ouvi a voz do Espírito como eu deveria ter ouvido, e direcionado aquela conversa para outra direção. Quantas vezes eu apaguei o Espírito, quantas vezes eu entristeci o Espírito. A Bíblia que manda, irmãos. A Bíblia não está falando essas coisas só para encher linguiça. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu comecei a cultivar isso, essa intimidade com o Espírito Santo. Eu comecei a bater papo com Ele, eu comecei a conversar com Ele. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo é bom dia, Espírito Santo. E eu vou tomar banho conversando com Ele e perguntando para Ele, o que o Senhor quer que eu faça durante o dia? Sabe, irmãos, nós temos o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, morando dentro de nós, ansiando intensamente, constantemente, para ter íntima comunhão conosco. E o que nós temos feito? Ignorado muitas vezes a presença dele. Imagina se o Beto estivesse me visitando lá em Santarém, lá em Fortaleza, né? E vários discípulos, pastores de grande igreja ao redor do Brasil, eles se ajuntaram e compraram um carro para mim, né? O que eu pude fazer? Torceram o meu braço, eu tive que aceitar, né? O Mercedes W4 da Toyota, aquela coisa toda, mas tudo bem, a gente vai fazer esse sacrifício para agradar os discípulos, né? Mas aí, imagina que eu estou lá na minha Toyota e o Beto, eu ainda chego no nível de BMW, essas coisas, né, no futuro, aleluia, estou brincando. Aí o Beto está sentado aqui ao meu lado, e a gente vai lá para o shopping juntos, e vamos supor, os 20 minutos que leva, 30 minutos, eu não falo uma palavra com ele. Eu ligo o rádio evangélico, CD de pregação, não converso, simplesmente ignoro a presença dele. Isso é uma tremenda falta de educação.
Mas Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou enviando o Espírito Santo para ser seu melhor amigo, para ser seu encorajador, o Paracletos que vem ao lado de vocês. E a gente simplesmente ignora e nem conversa com ele. Eu comecei a falar: Espírito Santo, me perdoe que não estava conversando com o Senhor. Vamos conversar, o que o Senhor quer que eu faça hoje, Espírito Santo? Irmãos, de repente explodiu aqui dentro de mim. Eu falei: meu amigo, que coisa impressionante! Eu tenho Deus morando dentro de mim, através do Espírito Santo. Ele que mais sabe pastorear, Ele que mais sabe criar filhos, Ele que mais sabe como ser um bom esposo, Ele que mais entende mulher, Ele que mais sabe como formar uma equipe pastoral. Então, na medida que eu for tendo comunhão com Ele, eu vou perguntando: e aí, Espírito Santo, o que eu faço agora? E sobre o que o Senhor quer que eu pregue? Agora é uma parceria, é uma coisa gostosa dele. Tudo mudou na minha vida, tudo mudou na vida dos nossos membros. Eu comecei a ensiná-los a isso. Falei: olha, nos seus negócios, você acha que Deus não está interessado que você seja um sucesso nos seus negócios? Deus está, porque você vai investir seu dinheiro no reino. Deus quer que você prospere. Os nossos homens de negócio começaram a conversar com o Espírito Santo, os negócios deles explodiram. Os pais começaram a conversar com o Espírito Santo, começaram a criar bem os filhos. Tudo mudou na nossa igreja. Eu não estou exagerando, vai perguntar para eles. Toda a igreja começou a comentar nas células. Todo mundo: ai, que coisa linda. Todo mundo mudou nossa vida. E os membros falaram a mesma coisa: minha vida mudou, pastor. Minha vida mudou. A vida da minha família mudou. A gente conversa toda hora agora com o Espírito Santo. Pede conselho dele, pede ajuda dele em tudo que a gente faz. É impressionante. Não vai se escandalizar não, viu? Mas eu acredito que é você quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo. É você que determina. Se hoje você é super íntimo com o Espírito Santo, é porque você se achegou a Ele. E o que Ele promete? Ele se chegará a vós. Se você é só mais ou menos íntimo com Ele, você só mais ou menos se achegou a Ele. Se você está meio distante dele, é porque você não tem se achegado a Ele. Sabe por que eu posso falar isso? Não é contradizendo a soberania e a graça de Deus. Claro que Deus que fez o primeiro passo. A Bíblia fala que Ele já derramou sua graça sobre todos os homens. Mas olha o que a Bíblia também diz, 2 Coríntios 6:1: não recebais em vão a graça de Deus. Então, como que eu não recebo em vão essa graça de intimidade que o Espírito Santo está se estendendo, anseiando, desejando intensamente essa comunhão? Como que eu não recebo em vão? Através de cultivar, através de corresponder, através de receber o chamado do Espírito Santo para a intimidade, para um relacionamento, para uma comunhão. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 13:14: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Sabe o que um teólogo disse? Ele disse que se você for decifrar isso como está a expressão no grego, é o seguinte: olha o que ele disse. Ele disse que o jeito que está colocado esse versículo no grego é desse jeito: que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, ela é trazida para nós através da comunhão com o Espírito Santo. É muito forte isso, é muito forte. Olha como a Bíblia, a mensagem, aquela tradução, a mensagem, ela traduz esse versículo: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu lhe pergunto: você tem amizade profunda com Ele? Você conversou hoje com Ele? Ou você simplesmente ignorou a presença dEle? Ele estava lá enquanto você estava tomando banho, enquanto você estava escovando os dentes. Espero que você escovou os dentes. Ele estava lá. Ele estava lá com você. Ele estava caminhando com você. Eu comecei a pedir perdão. Falei: Espírito Santo, Ele não nos condena. Não é questão de condenar, nada disso. Eu falei: me perdoa, eu não estava desfrutando do melhor do Senhor.
Aí eu gosto de dormir batendo papo com ele. Eu acordo dizendo bom dia, eu vou tomar banho com ele, faço tudo com ele. É tão gostoso. Minha vida mudou, meu ministério mudou. E não era que minha vida estava ruim, meu ministério estava ruim, não, mas tudo mudou para o bem. É outro nível, eu estou lhe dizendo. Então eu estou compartilhando algo para vocês, que foi um dos segredos divinos, para mergulhar ainda mais nessa plenitude de Deus. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Olha o que o apóstolo João disse em João capítulo 14, versículos 16 a 18. Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Sabe, porque Jesus estava lá com os discípulos, Ele falou: fique tranquilo, eu sei que essa comunhão entre nós é tão gostosa, né, discípulos? Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vocês, através do Espírito Santo, eu vou morar dentro de vocês. Era a comunhão que os discípulos estavam querendo, nunca que parasse entre eles e Jesus. Jesus falou: fique tranquilo, eu voltarei a vós outros. Interessante que no versículo 16 de João 14, onde ele fala: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro, tem duas palavras no grego que em português seria traduzido outro. Uma é a palavra heteros, que quer dizer um outro, de um outro tipo. Tipo assim, uma outra fruta, quer dizer, aqui tem uma banana e aqui tem uma laranja. É um outro de um outro tipo, tem a banana e a laranja. Mas tem outra palavra no grego, que também é traduzido outro, que é a palavra allos, que quer dizer um outro do mesmo tipo. Tipo aqui uma banana, aqui uma outra banana, do mesmo tipo. Essa palavra allos, um outro do mesmo tipo, que Jesus usa aqui em João 14, ele fala: eu rogarei ao Pai, Ele vai trazer, e ele vai te dar um outro Paracletos, do mesmo tipo que eu sou, para estar ao lado de vocês. Essa palavra allos, João 16, 7, ele fala uma coisa muito forte, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Em outras palavras, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Paracletos não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Agora, irmãos, Jesus alguma vez contou uma mentira? Sim ou não? Claro que não. Por que Jesus, que nunca contou uma mentira, os discípulos nunca viram ele contar nenhuma mentira, tudo que ele falava acontecia, até quando ele falou: olha, a figueira vai secar, a figueira secou, tudo que ele falava acontecia. Aí Jesus vem e fala assim: olha, mas eu vos digo a verdade. Uai, Jesus, alguém estava pensando que o Senhor estava mentindo? É óbvio que não. Sabe por que Jesus introduziu essa verdade com essa frase? Mas olha, o que eu vou dizer é verdade. É porque ele está dizendo o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode parecer difícil acreditar, eu sei que é fantástico, é fenomenal o que eu vou dizer aqui, mas eu lhe garanto que o que eu vou dizer aqui é verdade. É verdade. Aí o que ele fala? Qual é a verdade que Jesus enfatizou tanto? Ele falou: a verdade é essa, é melhor para vocês que eu vá. Como que é melhor? Jesus, o Senhor é tudo para nós. Os discípulos, fala, a gente fica 24 horas por dia com o Senhor. Nós não podemos imaginar alguém melhor do que o Senhor para nós. E ele fala: não, mas eu estou lhe dizendo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Mas se eu for, Ele vai poder vir. Vocês vão ter um melhor. Como melhor? Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava aqui, Ele só podia estar com cada um de vez. Por exemplo, se Jesus estivesse lá em Jerusalém agora, talvez você não teria dinheiro para pagar passagem de avião, nem de navio, nem de canoa para ir lá. Talvez, não é mesmo? E mesmo chegando lá, o
que você teria que fazer? Ficar na fila, não é mesmo? Aí tem os caras, tipo Tomé, que vão ocupar muito tempo dele por causa das dúvidas. Aí tem o Pedroca, que sempre quer, muito intrometido. Aí tem o João, que fica encostando a cabeça no peito dele, ia monopolizar o tempo de Jesus. Até você ter tempo para conversar com ele, não é mesmo? Por isso que ele falou, é muito melhor para vocês, porque esse outro Paracletos, ele vai poder estar com cada um de vocês 24 horas por dia. Ele está lá aonde você estiver, em Mauá, ele está lá em São José dos Campos, ele está lá em Santo André, ele está onde você estiver, ele está lá com você, suprindo na intimidade. Eu vou te falar uma coisa. Agora, preste bem atenção. Agora imagine, volta no tempo. Imagine que você estivesse lá com Jesus. E só você e Jesus, numa das madrugadas, os discípulos estão tudo dormindo. Ele fala, vamos caminhar lá nas praias da Galileia junto comigo. E você pudesse caminhar com Ele. Só você e Jesus. Fisicamente caminhando. Escuta bem, imagina você caminhando com ele por 1 hora lá nas praias da Galileia, sem falar nada, sem fazer uma pergunta, sem aproveitar e desfrutar. Você fala, isso é ridículo, Abe, eu jamais faria isso. Ah, é? É igualmente ridículo, porque um Alos, outro Consolador, Paracletos, do mesmo tipo, mora dentro de nós. E quantas vezes a gente passa 2 horas sem nem desfrutar, sem nem beber da fonte. Agora, como ouvir a voz do Espírito Santo? Como ouvir? Porque Ele fala conosco, Ele quer falar conosco. Alguém disse assim, eu tenho medo desse pessoal que fala assim, Deus falou comigo. Com todo carinho, eu tenho medo de quem não pode falar isso. Ai do homem e da mulher que não sabem ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Em primeiro lugar, use o crivo das Escrituras. O Espírito Santo nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras. Nunca. Atos 17:11 diz o seguinte, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as Escrituras, diga Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, acima de tudo, temos que ser bereanos. Quando se fala de ouvir a voz do Espírito, tem que examinar pelo crivo das Escrituras. Ele nunca vai contradizer as Escrituras. E tudo que ele fala vai ter base, direta ou indiretamente, nas Escrituras. Olha para o seu vizinho e diga assim, seja nobre como os bereanos. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos cristãos que simplesmente não pesquisam nada nas Escrituras, não valorizam as Escrituras, sai cada heresia, ele nem está verificando se aquilo realmente tem base, né? Eu lembro uma vez, eu estava em Santarém, a igreja estava começando a crescer, talvez ela já estava com mais ou menos 150 pessoas, né? E ela que era tão pequenininha antes, agora já parecia grande. Aí eu recebi uma notícia, a notícia foi assim, falaram assim, olha, a irmã fulana, essa era uma profetisa muito conhecida na cidade, esposa de um pastor, e ela tem uma encomenda para você. Eu não sabia a linguajar penteca, eu não sabia. Então, eu não sabia linguajar. Eu realmente pensei, bem, alguém da família dela deve ter tido um aniversário e ela quer me dar um pedaço de bolo. Ela tem uma encomenda para você. Eu pensei lá, ela separou um pedaço de bolo para mim, que legal, porque eu conheci o marido dela e ela. Aí eu fui lá, cheguei na porta deles, aí o marido dela atendeu, eu falei assim, me disseram que sua esposa tem uma encomenda para mim. Ele falou, tá.
pode entrar. Eu entrei. Ele falou, pode aguardar. Eu sentei, aguardei até um bom tempo, demorou um pouco. Aí ela sai, tudo mística. Sim, pastor, tudo bem, venha comigo. Eu segui. Nós entramos num quarto sombrio, irmãos. Era o quarto da consulta, eu acho. Eu nunca tinha visto uma macumbaria evangélica antes. Aí, desculpa, talvez estou exagerando um pouco, mas... Aí entramos nesse quarto, e ela falou, pode sentar. E eu sentei num lado de uma mesa redonda, e ela no outro lado. Aí ela pegou uma caixinha de promessa, falou assim, pode pegar uma. Aí ela também pegou, ela falou, pode ler a sua. Eu li a minha, ela leu a dela. E eu não entendi nada, irmãos. Aí ela falou, bem, deixa eu te falar, eu tive uma visão, e Deus me mostrou nessa visão, a sua igreja rachando no meio, e todo mundo saindo, até que você ficou sozinho na igreja, sozinho. Aí você se arrependeu profundamente, aí começou a crescer de novo. Eu lembrei do texto, não desprezeis profecias. Falei, meu Deus, se eu estiver pisando na bola em alguma área, eu quero arrepender mesmo. Eu falei, irmã, em que área que eu estou pecando? Pode falar, irmã, não tenha medo não, pode se abrir. Ela falou, você está pecando porque a sua igreja dança. Eu falei, mas irmã, a Bíblia que fala que Davi dançava, a Bíblia fala, louvai ao Senhor com adufes e danças. A gente dança para Jesus. Mas como Davi dançava, era uma dança espiritual. Não é essa dança igual vocês fazem na sua igreja. Ela nunca tinha ido lá, eu creio, ela só tinha ouvido falar, né? Os jovens dançavam. Eu falei, não, irmã, mas nós dançamos para Deus. Não é como Deus quer, outro tipo de dança. Aí eu falei, irmã, qual é a base nas escrituras para a irmã poder explicar isso para mim? Ela falou, não precisa de base nas escrituras. Deus falou comigo, foi uma visão. Quando ela disse isso, eu já tendo base nas escrituras, a Bíblia fala para discernir, fala, se não desprezeis profecia, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda aparência do mal. Eu falei para ela, irmã, me perdoe, mas eu não posso aceitar nenhuma palavra que não tem base nas escrituras. Ela ficou meio brava. Falei, irmã, por favor, não leve a mal. Eu lhe amo muito e amo seu esposo. Não é porque eu não quero receber, mas a irmã entende, eu tenho que ter base na Bíblia. Aí ela ficou muito brava. E ela continuou brava. Só que um dia eu ainda encontrei com ela. Infelizmente ela e o marido se separaram depois. Muitas coisas tristes. Mas um dia eu encontrei com ela. E perguntei para ela, irmã, tem certeza que está tudo bem, irmã? Tem qualquer mágoa? Não, está tudo bem, pastor, e tudo, graças a Deus. Fiquei feliz, porque a Bíblia fala, quanto depender de vós, tem de paz, anda em paz com todo mundo. Está entendendo? Então, irmãos, a igreja não dividiu. O que aconteceu, que ela cresceu tanto, que ela multiplicou em 2 cultos. Depois 3, depois 4, 5, 6, 7, aumentando. E até hoje está crescendo pela graça e misericórdia de Deus, amém? Aleluia. Irmãos, tantas coisas que nem preciso falar para vocês, aberrações, as profetadas que saem, não é mesmo? Nem preciso entrar nesses detalhes. Eu poderia te contar cada experiência. Para a minha igreja, eu contei muitas outras aberrações estranhas, horríveis, de profecias, como o pastor era para ter relações com aquela mulher líder da área de oração, apesar do pastor ser casado, porque deles ia gerar um filho, e esse filho ia ser um grande homem de Deus. Isso realmente aconteceu em Belo Horizonte, era uma igreja grande,
praticamente acabou com a igreja essa profecia, porque o pastor teve a ignorância da Sagrada Escritura para aceitar uma profecia tão ridícula, tão diabólica, tão diabólica, tão diabólica. Lá em Belém, um casal que tinham caído em pecado de uma certa igreja, isso saiu nos jornais, era uma das cidades satélites lá de Belém, saiu nos jornais de Belém. Aí saiu a profecia, que aquele casal que tinha caído em pecado, era para eles queimarem com fogo. Aí eles realmente tacaram gasolina e meteram fogo no casal, mataram o casal. Que coisa mais diabólica, mais ridícula. Você já notou que toda divisão de igreja, qual é a palavra que o cara usa, que dividiu a igreja? Deus me falou, para começar meu próprio ministério. Já notou isso? Sempre é Deus me falou, para começar meu próprio ministério. Sabe que Deus ia mandar você dividir uma igreja? Rachar uma igreja? Essa expressão, Deus me falou, tem sido usado para fazer as piores aberrações, as piores coisas, desculpas esfarrapadas para divórcios, para divisões de igreja, para tudo que não presta e tudo que é antibíblico. Como saber a diferença entre a voz de Deus e a do maligno? Primeiro, as Sagradas Escrituras. Segundo, você pode, baseado no teor da palavra e na natureza do Pai, entender certas coisas. Por exemplo, se a coisa vem para derrubar, para condenar, para trazer incredulidade, saiba que não é de Deus. O nosso Deus tem um espírito de fé, de vitória, de vencer, de superar os problemas. Se a coisa vem com espírito de desânimo, de crítica, sabe que esse espírito não vem de Deus. O espírito que vem de Deus é cheio de ânimo, de compreensão, de ternura, de amor. O espírito de divisão, de egoísmo, de fofoca, não vem de Deus. O espírito de unidade, de amor, de proteção e cumplicidade, é o espírito que vem de Deus. Agora, é importante exercitar a nossa fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Diga, exercitar a minha fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Escuta bem o que eu vou dizer, isso aqui é muito precioso, eu creio que vai abençoar a sua vida. Preste bem atenção. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Tá? Como ouvir a voz do Espírito Santo? Tem algumas bases bíblicas que eu vou dar primeiro para depois entrar numa coisa bem prática. Primeiro, o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Tá? Ele mora dentro de nós, ele fala com o nosso espírito. Aí o nosso espírito transmite a voz dele para a nossa mente. Tá? É assim que você ouve a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala em Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27, para quem está anotando. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos 8,14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16 fala que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, escuta bem, isso aqui é muito precioso. Quando eu prego assim, falo, a Bíblia diz, eu prego com toda a autoridade. Quando eu creio que ouvi a voz do Espírito Santo, sabe o que eu sempre falo? Eu falo, irmãos, eu creio que Deus falou isso e isso para mim, né? Mas eu reconheço que é algo subjetivo. Então eu não vou pregar com a mesma autoridade o que eu prego a palavra, óbvio que não. Se eu falar, irmãos, eu sinto que o Espírito Santo me falou que nosso alvo deve ser tantas células, eu não estou falando, com certeza Deus falou. Não vou falar desse jeito. Por quê? Porque eu reconheço que eu sou um ser humano passível de erro e eu estou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando você fala, irmãos, eu creio que eu vi a voz do Espírito Santo aqui no meu espírito, amém. Você pode falar o que você crê que o Espírito Santo está ali falando. Se assim Deus te dirigir para falar, nem sempre Deus vai dirigir você para falar em público o que você crê que você ouviu. Mas é interessante porque quando eu ouço a voz do Espírito Santo, eu muitas vezes ouço assim, sabe como é? Porque o Espírito Santo
eu acabei de dar a base bíblica, ele transmite a voz dele para o nosso espírito, que por sua vez transmite para a nossa mente. De repente você fala, poxa, eu ouvi algo aí. Só que muitas vezes vai parecer que você que está falando de volta com você mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo transmite ao seu espírito, é o seu espírito que transmite para a sua mente. Então parece que é na sua voz interior que está vindo para a sua mente. Por quê? Porque é o seu espírito, porque o Espírito Santo transmitiu para o seu espírito, ele não transmitiu para a sua mente, ele transmitiu para o seu espírito, e do seu espírito transmite para a sua mente. Então parece muitas vezes que é você que está falando com você mesmo. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor na minha vida, eu era pequeno ainda, eu estava aprendendo a tirar tempo sozinho com Deus, e eu falei assim para Ele, eu te amo tanto, Senhor. E parecia que eu estava falando de volta comigo mesmo, mas eu ouvi aquela voz dizendo, eu também te amo, meu filho. Aí eu pensei, peraí, eu nunca imaginava que Deus ia responder daquele jeito. Então aquilo não pode ter sido eu não criei isso em cima da hora, porque eu não podia nem imaginar que ele ia responder. Eu não imaginava, irmãos, que Deus ia responder daquele jeito. Aí eu falei, aquilo não foi audível, foi interior, mas aquilo foi Deus que falou de volta comigo. O Espírito Santo, obrigado, Senhor, que o Senhor me falou que o Senhor me ama. Mudou minha vida. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Tem vezes que eu estou tirando tempo com Deus, Ele fala assim, fulano está vindo agora. Eu quero que você já saia e receba. Eu, Senhor, e eu saio e a pessoa está chegando. Irmãos, é muito forte. Eu já tive cada situação tão gloriosa de ouvir a voz do Espírito Santo. Ninguém me convence mais que não é possível você ter uma profunda comunhão e realmente ouvir as diretrizes do Espírito Santo. Eu estava ouvindo um homem de Deus, Emanuel Ziga, grande homem de Deus, precioso, sensível, profundo, um africano que mora nos Estados Unidos. Ele era príncipe no seu país da África, eu acho que é o Uganda, e hoje ele é um grande pregador que mora nos Estados Unidos, um homem humilde, quebrantado. Ele vem de uma linhagem de príncipes lá na África, ele se comporta como príncipe. Você vê que o cara, sabe, ele tem uma linhagem de príncipe. Ele nunca passou necessidade financeira, porque já eram riquíssimos na África, eram príncipes. E ele estava dizendo que na comunhão da intimidade com o Espírito Santo, uma vez, ele estava parado no semáforo, eu acho que isso nos Estados Unidos, parado no semáforo, aí o semáforo virou verde. Ele ia, apertar o pé no acelerador, o Espírito Santo falou, não, fica com o pé no freio. O Espírito Santo, tem carros aqui atrás, vão começar a buzinar logo. O Espírito Santo fala, fica com o pé no freio. De repente, passou um carro rápido. Ele falou, gente, se não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, eu não estaria vivo aqui hoje para contar para vocês. Foi muito forte. Muito forte. Sabe, a fé na palavra exercida por nós, a fé na palavra, nesses versículos que prometem que o Espírito Santo fala com o nosso espírito, é a maneira bíblica de apropriar-se da graça, da intimidade com o Espírito Santo. Apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 10:15, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumenta ainda mais. A sua fé bíblica nessas promessas, e você exercitando a sua fé em cima delas, a sua fé vai crescendo, e a atuação do Espírito Santo, se você ficar conversando com Ele, praticando ouvir a voz dEle, você vai ouvir cada vez mais nítido, e coisas gloriosas vão acontecer, gloriosas. Provérbios 3:6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa palavra reconheça, no hebraico, quer dizer, aprenda a perceber, descobrir e discernir. Olha só, aprenda a perceber, descobrir, a discernir a voz do Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, eu estou lhe falando do maior segredo da vida cristã, na minha opinião,
que é intimidade com o Espírito Santo. Você tendo, todas as outras coisas vão vir de reboque, sua família, seu ministério, tudo, porque você terá a plenitude de Deus. Ah, que coisa forte, que coisa gloriosa. Sabe, esse mesmo pastor Manuel Ziga falou que ele estava nos Estados Unidos, no aeroporto, para pegar um voo, não sei se era de Nova York para Denver, alguma coisa assim. Ele estava na fila para onde pega o cartão de embarque, esperando lá. Por alguma razão, ele, não sei se ele achou porque ele sendo africano, talvez era um racista, não sei, ele não falou nada disso, ele é muito nobre. Mas ele está na fila, quando a mulher lá do balcão fala assim, o senhor não, há pessoas que estão atrás. Aí tinha uma turma atrás dele na fila, e essa turma foi atendida. E ela atendia os outros. Finalmente ela falou, tá, o senhor pode vir. Quando ele veio, ela falou assim, olha, infelizmente esse voo já está lotado. O senhor vai precisar de ir em outro voo. Ele falou que o sangue subiu, e o Espírito Santo, ele na comunhão íntima com o Espírito Santo falou assim, cala-se, não fala nada, fique tranquilo. Não fale nada. Ele falou, tudo bem, então me coloca no outro voo. Infelizmente, irmãos, o avião que era para ele ter ido, caiu e todos morreram. Eu vou te falar, é muito forte isso, é muito forte. Ele mora dentro de você, nós temos que desfrutar dessa intimidade. Comece a conversar com ele, comece a amá-lo. Nós aprendemos com os reformadores, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Os reformadores entendiam que as minhas petições eu oro ao Pai em nome de Jesus, mas a minha comunhão, meu louvor, minha adoração é com todas as três pessoas da Santíssima Trindade. Eu termino com essa ilustração. Em Washington DC, capital dos Estados Unidos, em janeiro de 2007, isso é uma história verdadeira, realmente aconteceu. Um músico, aparente como qualquer outro músico que tocava lá no metrô, pega um violino, aparentemente como qualquer outro violino, e vai tocar lá no metrô com a sua baciazinha, com o seu chapéu, para tentar arrecadar algum dinheiro. Ele ficou lá muito tempo tocando o violino. Quase ninguém parava. Alguns paravam um pouquinho e iam. O que parou mais tempo foi uma criança. Uma criança, eu acho que tinha 6 anos de idade. E a criança ficou olhando. E a mãe finalmente foi puxando a criança e a criança ficava olhando. E as pessoas colocavam lá moeda de 50 centavos, moedas. Durante muito tempo, ele arrecadou lá $32. Mas logo chegou a CNN, chegou as televisões, os jornais. Sabe por quê? Ninguém sabia, mas a imprensa sabia. Aquele homem que estava tocando violino era conhecido por muitos como o maior violonista da atualidade. O nome dele é Joshua Bell. E ele estava tocando um violino, que o valor do violino tinha sido comprado por $3,5 milhões de dólares. E ele estava tocando as músicas consideradas pelos peritos as músicas mais lindas e as mais difíceis de tocar no violino. Ele estava dando um concerto das mais belas, que as pessoas pagam muito dinheiro para ir nas grandes casas de concerto para assisti-lo tocar. E ninguém valorizando, passando por lá. Uma criancinha parece que percebeu que tinha alguma coisa. A criancinha sim valorizou. Sabe o que isso nos ensina? Muitas vezes, o que é de mais belo está na nossa frente, mas nós não percebemos. O Espírito Santo é o mais belo de todos. E ele mora dentro de você. Dentro de você. Meu desafio, queridos, não deixe essa mensagem cair no esquecimento.
pelo amor de Deus e pelo amor da sua vida, da sua família, do seu ministério, desfrute de um relacionamento com aquele que é a solução para todos os problemas seus, da sua família e do mundo, o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, por favor.